no telão, a mensagem que Deus quer que você receba. Cuidando dos pensamentos. Viver pelo que vemos é viver na mentira. Vou repetir. Viver pelo que vemos é viver na mentira. Forte, não é, igreja? Se a gente vê o tempo todo, será que a gente vive na mentira? Nós vamos entender isso. O que o apóstolo Paulo fala sobre viver pelo que vemos? 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Diga com fé: eu posso pensar como Cristo pensa, porque eu tenho a mente de Cristo. Vamos orar. Pai amado, nós ativamos a tua mente. A mente de Cristo já está em nós, Jesus. Quando nós te recebemos como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós também te recebemos por inteiro, Jesus. Porque está escrito que o Espírito não nos é dado, Senhor, pela metade. Não nos é dado por partes, por pedaços, Jesus. Tu vens a nossa vida por inteiro, Jesus. Tu vieste com tudo que tu és, com tudo que tu tens, Pai. E tudo isto está em nosso espírito. Nos fizemos um contigo, Pai. E agora, Jesus, tu nos ensinas a desfrutar da tua plenitude, da abundância, da vida abundante, Jesus, que tu consumaste para nós na cruz do Calvário, que não está lá fora, lá longe, mas está dentro de nós, Senhor. Tu disseste, o meu reino já veio, o meu reino está dentro de vocês. Pai, tu és o rei, tu és o Senhor, tu vieste para dentro de nós com tudo que tu és, o teu reino inteiro está dentro de nós, Pai. Ensina-nos a desfrutar, ensina-nos a viver como cidadãos do reino, Pai. Ainda que estejamos aqui de passagem nesta terra, numa peregrinação, ainda que sejamos cidadãos dos céus, ó Deus, o teu reino nos acompanha. E enquanto estivermos aqui, temos que reinar em vida através de Jesus Cristo. Fala-nos, Pai, fala-nos agora, Jesus, que esta palavra venha quebrar toda mentira, destruir fortalezas, arrebentar as crenças limitantes, quebrar os paradigmas errados, Senhor, que foram formados em nós desde o ventre materno. Pai, nós estamos aqui para viver a nova vida em Cristo Jesus, porque tu disseste, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Tu disseste que somos novas criaturas, Jesus, e é como novas criaturas, em novidade de vida, que nós vamos viver, para a glória do teu nome e do teu reino. Nós oramos com fé e toda a igreja diga amém e amém. Aleluia, com fé. Vibre aí com fé. Glória a Deus. Obrigada, Bispa Silmara. Meus irmãos amados, ovelhas de Jesus, povo eleito, povo escolhido, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, filhos amados, eleitos, predestinados, pedras vivas de um edifício, cuja pedra angular, a pedra de sustentação, é o próprio Jesus ressuscitado. Aqueles que estão crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, para reinar em vida, para governar sobre esta terra, para fazerem aquilo que Deus determinou que o seu povo fizesse. Diga amém. Por que nós precisamos ativar a mente de Cristo? Eu quero começar hoje com esta pergunta. Porque todo o início de mensagem eu leio este versículo que diz: nós, porém, temos a mente de Cristo. Ora, eu não tenho a mente de Cristo, você tem a mente de Cristo, para a gente ficar falando isso e nada acontecer. Nós temos que ativar a mente de Cristo. Nós temos que pensar como Cristo pensa. E por que nós precisamos ativar a mente de Cristo? Porque o Espírito Santo tem que sincronizar, e eu espero que isso aconteça agora, a mente de Cristo em nós. Sincronizar os pensamentos. Colocar em harmonia, em sincronia. Porque nós vamos tratar
da vida de um povo, e nós fazemos parte desse povo, um povo que foi colocado nesta terra, um povo que foi predestinado em amor, com um propósito. Diga, eu faço parte de um povo que tem um propósito de vida. Então, para a gente entender tudo isso, os nossos pensamentos têm que estar, o quê? Sincronizados. A mente de Cristo tem que estar ativada. Nós somos um povo muito, mas muito especial. Nós somos povo de Deus. Nós fomos criados por Deus para ser ministros de uma nova aliança, da graça de Deus, nada de lei. Portanto, é preciso que o Espírito sincronize na sua mente os pensamentos de Deus. Que coloque você na mesma frequência espiritual, para que você entenda quem é você, quem é Deus, quais são os seus direitos em Cristo Jesus, para que o momento da pregação da palavra seja o grande momento da sua vida. Este momento aqui tem que ser um grande momento da sua vida. Esse momento da pregação tem que ser algo que traga resultados, que traga crescimento, que traga desenvolvimento, que traga amplitude, que traga coisas novas, que traga a sintonia, que traga o entendimento, que traga a você a revelação da vontade dele, o que ele tem para a sua vida. Enfim, nós precisamos que o Espírito Santo que habita em nós sincronize a nossa mente, o nosso coração com a mente de Cristo, para que a mente de Cristo seja ativada no nosso pensamento. Então diga que a mente de Cristo seja ativada no meu pensamento. Então, o tema que nós vamos desenvolver hoje será tão enriquecedor, tão grande, tão amplo, que a mente humana não consegue atingir e nem entende por si só. É preciso que haja o mover do Espírito Santo na nossa mente. Então diga com fé, diga, Espírito Santo de Deus, que habita em mim, ativa a minha mente. Sincroniza os meus pensamentos. Muito bem. O que Deus está fazendo conosco através desta série de mensagens? Você já parou para pensar? O que Deus está fazendo conosco? Marcos 4:11 nos ajuda a pensar sobre isso. Ele lhes respondeu, a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Esta é a resposta para você esta manhã. Para você, para mim. É dado conhecer o mistério do reino de Deus. Mas aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas. Parábolas são histórias. São exemplos. Tá? Por que os de fora se ensina por parábolas? Depois, se você quiser continuar lendo, Jesus vai explicar. Ele contava uma história que era para que eles não entendessem o fundo das coisas. Ficassem pensando que era uma história. Mas para nós, quando lemos as parábolas, nós sabemos exatamente o que Jesus está falando, onde é que Jesus quer chegar. Mas para nós, ele dá a conhecer mistérios do reino. Lembram-se, Jesus disse que o reino está dentro de mim e dentro de você. Não adianta eu andar por aí carregando o reino de Deus e viver como se eu ainda fosse do império das trevas. Eu tenho que carregar o reino, ser embaixadora do reino, viver como alguém do reino. Eu sou do reino de Deus. Só que se eu não conheço os mistérios do reino, eu vou viver como qualquer outra pessoa. E o Senhor está fazendo o que conosco? Nos dando a conhecer os mistérios do reino. Olha o que ele diz em Provérbios 3:13. Feliz o homem que haja sabedoria e o homem que adquire conhecimento. É o que Deus está fazendo comigo e com você. Está dando conhecimento, está dando sabedoria. Sabedoria é você praticar o conhecimento. Em palavras bem simples. Sabedoria é quando no dia a dia você pega tudo que Deus tem lhe ensinado, isso é conhecimento, e você aplica. Você sabe como resolver situações. Você sabe como se mover na vida.
porque você saca do bom tesouro, que na verdade é o reino, tem tudo que você precisa para você viver com sabedoria, acertando sempre, sendo feliz. Só para você saber, a palavra sabedoria, ela é citada 214 vezes na Bíblia Sagrada. Olha, se Deus fala 214 vezes, citando mesmo a palavra sabedoria, isso significa que Deus não quer que você continue ignorante, que você continue cego, que você continue carregando o reino, né? Sem viver o reino, sem reinar no reino e através do reino. Então, a gente já aprendeu aqui que o Senhor nos dotou de inteligência. Então, a inteligência é um dom que nos foi dado e nós devemos exercitá-la. Então, eu sou inteligente, eu tenho capacidade de ler, eu tenho capacidade de ouvir, de entender, de absorver, de fazer relacionamentos, né, de estabelecer sinapses, eu tenho condições de raciocinar, de refletir. E agora, o Senhor está falando, agora viva isso, aplique isso, isto é a sabedoria. Nós somos pessoas, amados, muito mais competentes e capazes do que a gente imagina. A gente tem muito mais dentro de nós do que nós podemos imaginar. Nós temos o reino de Deus dentro de nós. O que é o reino de Deus? É tudo que Deus é e tudo que Deus tem. Está dentro de nós. Você é um vaso de barro na sua carne, mas a excelência do poder de Deus está aí dentro. Olha o que diz o Salmo 82, versículo 6. Eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Essa palavra no original, só para pessoas, não, peraí, é deuses com letra minúscula. Não, olha, mas o Senhor falava isso para os juízes desta terra, para as pessoas que iam julgar as causas, né? E o Senhor estava ali repreendendo juízes que estavam na posição de julgar e não estavam fazendo isso dignamente. E ele diz, escuta, eu coloquei vocês numa posição de deuses. Sois deuses, a palavra aqui é Elohim. Portanto, quando Deus disse, lá em Gênesis, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, o Senhor estava dizendo, eu estou criando filhos. Eu vou colocar esses filhos na terra, eles vão ter o meu domínio, o meu governo, o meu poder, a minha autoridade, a minha capacidade de serem donos e a capacidade de procriação também. Então, este é o plano original de Deus para nós, filhos de Deus. E Deus não mente. Ele nos fez para nós sermos a imagem e a semelhança dele. Para nós dominarmos, para nós governarmos, para nós possuirmos. Amém? Ok? Então, é só para... Falei do deuses Elohim, porque nós temos o DNA, você está entendendo, pelo Espírito de Deus. Ok? Nós somos a extensão de Deus na terra. Bispo, mas está lá em Provérbios, não sei o quê. Jesus ratifica essa palavra em João 10, 34 e 35, quando ele diz, replicou-lhes Jesus, não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Se ele chamou deuses àqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, você, e a Escritura não pode falhar. Então aqui é Elohim de novo. Elohim é plural. Isso significa que nós somos extensão, a multiplicação de Deus na terra. E Jesus estava lembrando desta palavra. E ele diz, olha, deuses são aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus. E a Escritura não pode falhar. Então, se a Escritura falhasse, Deus seria um fracassado. Ele dirigiu esta palavra aos eleitos, aos escolhidos, às pedras que vivem, aos predestinados. Deus chamou-nos deuses, com letra minúscula, claro. Mas Deus não nos chamou deuses para sermos deuses pobres, deuses famintos, deuses necessitados, deuses em crise. Os irmãos estão compreendendo? Você tem cérebro, você tem mente, você tem pensamentos, raciocínio, intelecto, sentimentos, emoções. Tudo que você precisa para ser um Deus nesta terra. Amém? Então, você acha que lhe foi dado tudo isso para nada?
Você é chamado por Deus de um Deus com letra minúscula. Dentro de você está o reino de Deus por completo. O próprio Deus, na manifestação de Espírito, mora dentro de você. Ele chama você de embaixador dele. Ele chama você de ministro dele. Ele diz que você é casa do Deus vivo, você é santuário de Deus. Você tem tudo que é Deus dentro de você. E você acha que isso tudo é para nada? Amado, você pode chamar coisas que não são como se já fossem. Chamar as coisas que não são como se já fossem diz respeito a exercitar a fé, crer, pensar, falar, sentir, agir. Você está entendendo? Nós temos mania de pensar num Deus estático, porque nós viemos de uma escola, de uma cultura da igreja romana, onde os deuses e o próprio Deus personificado na cruz em Jesus é estático, é parado, é imóvel. São ídolos, não falam nada, não cheiram, não apalpam. Isso está na mente coletiva. Nós temos que expurgar isso. O nosso Deus pensa, o nosso Deus fala, o nosso Deus sente, o nosso Deus toca, o nosso Deus se move, o nosso Deus percebe, o nosso Deus tem tudo muito mais do que eu e você. Então nós precisamos, quando falarmos desse Deus, expressarmos a fé, nós precisamos ter tudo isso sincronizado, tudo isso sintonizado. Quem está compreendendo, diga amém. Quando nós sabemos usar a fé a nosso favor, nós conseguimos trazer à existência o que Deus já nos deu. Nós não estamos fazendo nada novo. Quem criou foi Deus. Quem estabeleceu como as coisas são foi Deus. Quem determinou foi Deus. Quem consumou na cruz foi Deus encarnado. O que nós estamos fazendo? Quando nós chamamos a existência, nós já estamos trazendo para este mundo palpável, concreto, tudo aquilo que o Senhor já fez. Tudo aquilo que o Senhor já nos deu. Quando nós não sabemos usar a fé, e nós vivemos por vistas, olha só. Quando nós não sabemos usar a fé, a dimensão das coisas espirituais, e nós vivemos na dimensão humana, pelos sentidos, como eu falei aqui na quinta-feira, não é? Nós atraímos aquilo que não queremos. Vou explicar porque esse é o âmago da mensagem, tá? Quando eu não entendo, quando eu não percebo, quando eu não aprendo, ou quando eu sei, mas eu não exercito as coisas do mundo espiritual, invisível, porém real, quando eu não vivo na dimensão da fé, na frequência do Espírito, na comunhão com Deus, eu vivo pelos meus sentidos, eu vivo por vistas, é a palavra que Paulo usa. E quando eu vivo pelo que eu vejo, eu vivo na mentira, porque a verdade é o que eu não vejo. A verdade é o reino, a verdade é o que Deus determinou, a verdade é o que Deus consumou. Mas não é isso que está aparente, porque o mundo jaz no maligno. Então eu vejo o que o maligno mostra, eu vejo as circunstâncias desta terra, eu vejo os problemas, eu vejo as dificuldades, eu vejo as doenças, eu vejo as misérias, eu vejo as violências, eu vejo as lutas, eu vejo as guerras, eu vejo tudo que é do diabo. E quando eu vivo por vistas, eu estou vivendo o que o diabo mostra. E o diabo é o pai da mentira. Então o que eu vejo por vistas é mentira. Quem está entendendo? Amado, não é que não exista. Mas não é para ser desse jeito. É uma mentira. Por quê? Porque está contrária ao que Deus fez, ao que Deus criou, ao que Deus determinou, ao que Deus planejou e ao que Deus consumou na cruz do Calvário. Por isso que as pessoas chegam aqui, a pessoa vem com um diagnóstico, ai, Deus disse que minhas artérias estão tudo entupidas, que não sei o que e tal. E a gente diz, isso é uma mentira do diabo. A pessoa fica olhando. Mas deu no exame. Não é mentira que deu no exame.
A situação é concreta. É mentira em relação à verdade de Deus. É mentira em relação ao mundo espiritual. É mentira em relação à vida do reino. Os irmãos estão entendendo? Pobreza é desta terra. É uma mentira em relação ao reino. Então, agora nós temos que entender que nós somos pessoas para viver o reino. Ainda que a gente esteja aqui num lugar que jaz no maligno, que é tudo à nossa volta mentira. Você tem que aprender a discernir. Você tem que aprender a chamar as coisas pelo nome. Então, quando a gente sabe usar a fé, a gente consegue trazer à existência tudo aquilo que Deus já nos deu. Agora, quando nós não sabemos usar a fé, aí a gente vai viver por vistas. E aí nós atraímos aquilo que a gente não quer, aquilo que é a mentira deste mundo, que jaz no maligno. Olha o que diz Mateus 17, 20. E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e ele passará. Nada vos será impossível. Amados, nós estamos... Eu não vou usar careca, senão eu olhei para o bispo Bill e me deu vontade de falar isso. Não é? Nós estamos careca de saber. Eu não estou careca, nem vou ficar, em nome de Jesus. Mas a gente está, o quê? Repleto de saber deste versículo. Desde a nossa conversão. Até pessoas em outras religiões usam esse versículo. Livros de autoajuda usam esse versículo. Se, o quê? Tiverdes fé como grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e ele passará. Nada vos será impossível. Amados, se um monte passar daqui para lá, Deus diz que não é impossível. Por que é impossível essa porta de emprego se abrir? Por que é impossível para você, sabe, reverter essa vida financeira de menos para mais? Por que é impossível a cura dessa enfermidade? Por que é impossível o teu filho, os teus filhos, as pessoas da família que você ama saírem das drogas? Está escrito que nada vos será impossível. Mas por que fica na impossibilidade? Porque você vive na mentira. Eu vivo na mentira. A gente vive por vistas. E por vistas a pessoa está drogada. Por vistas a pessoa está pobre. Por vistas a conta está no vermelho. Por vistas, mas viver por vistas é viver na mentira. O que você quer? Você quer continuar vivendo na mentira? Ou você quer desfrutar do reino que já está dentro de você? Eu sei que isso é muito complicado para alguns. Sabe por que é complicado? Porque nós todos fomos programados. Eu não sei a sua idade, mas eu sei a minha. Nós todos fomos programados e vivemos uma experiência na vida em que a gente só viveu pelo que viu, pelo que experimentou. É por isso que as pessoas têm alguns testemunhos de milagres. Se a gente fosse fazer uma lista de um lado e de outro, o que você lembra de dureza de vida? Desde que você nasceu. O que você lembra de adversidades, de situações contrárias, de más notícias? Agora vamos lembrar as bênçãos do Senhor. Salvação. Salvação, já falou, amado, encolhe o dedo. Uma cura, uma restituição. Você fica aí. Tem gente que fica falando da mesma bênção a vida inteira. Só que está escrito: nada vos será impossível. Tem que ser o contrário. A lista que tem que prevalecer e você não parar de lembrar é toda a bênção de viver no reino aqui. Porque, amado, se for para viver a bênção do reino quando a gente morrer, Ney, se for para quando a gente morrer, o que nós estamos fazendo num domingo de manhã na igreja? Presta atenção. Para que Bíblia? Olha, nós todos já confessamos Jesus. Vamos dormir. Esperar a morte. Que culto que nada. Que oração que nada, que Bíblia que nada, que louvor que nada, que comunhão que nada. Que nada! Se é para pagar conta, pagar boleto,
Ir no médico, chorar por causa de um diagnóstico? É para isso? Tem alguma coisa estranha. Você está entendendo? Não é para viver dessa forma. Essa forma o ímpio vive. Essa forma as pessoas que não têm Jesus e nem Bíblia, e não têm o dom da fé, e não são salvas, vivem. Nós temos que viver o reino na terra. Jesus não disse que o reino viria quando a gente morresse. Ele disse: o reino está dentro de vocês. Usem o reino, vivam do reino, desfrutem do reino. Porque é tão difícil viver as coisas boas aqui. Porque tudo que é bom tem que ser jogado lá para o céu. Você quer ou não desfrutar agora? Alguns não falaram, quer ir para o céu? Tiago 1, 6-8. Olha só. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Mas se duvidar, você está vivendo por vista. Por que a gente duvida? Porque você já viu aquela expressão, um olho no peixe, outro no gato? É o crente. O que é isso? Um olho no que Deus está dizendo, mas o outro no desdentado, no gato desdentado, no que o mundo está mostrando. Então entra a dúvida. Não dá para mente dividida crer. Com mente dividida, você não sai do lugar. Você uma hora está lá, outra hora você está olhando aqui a circunstância, a mentira, o diagnóstico, a conta bancária, o que as pessoas te fizeram, as injustiças. Peça com fé. Creia. E nada duvide. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Vamos lá, continua. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor coisa alguma. Por quê? Porque a dúvida faz você viver no raso, no nível das vistas. No nível do que vive por vistas, você sabe o que acontece. Você está vivendo na mentira. E quem vive na mentira não vai alcançar do Senhor coisa alguma. Versículo 8. Homem de ânimo dobre já expliquei aqui, no original é mente dividida, homem de mente dividida, inconstante em todos os seus caminhos. Inconstante por quê? Porque um olho no peixe, outro no gato. Uma hora a palavra, outra hora a circunstância. Mas a vida é difícil, bispo, você não vai negar que a vida é difícil. Eu não sei o que da vida. Mas se é pra gente que é crente ficar falando que a vida é difícil, você tem que chegar aqui e falar: olha, não importa que a vida seja difícil. Você tem que falar o que está escrito na palavra. Deus diz que em tudo nós teremos sempre ampla suficiência. Como Ele vai fazer isso, eu não sei. Eu só sei que Ele faz. Que Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Se está escrito na sua palavra, nós cremos. Nós vamos viver por isso. Mas está difícil. Cate! Eu repreendo, engole essa palavra. Volta! Porque a tua palavra é semente, porque a tua palavra é poderosa, porque a tua palavra está ligando coisas, porque a tua palavra tem frequência, porque a tua palavra está atraindo o que você está comunicando. Então, cuidado, cuidado. Olha o que é dúvida, põe no telão, por favor. Dúvida é incerteza, hesitação, insegurança, falta de certeza e de convicção. É o contrário de fé. Ir e vir entre a fé e a incredulidade. Mente dividida entre Deus e o diabo. Isso é dúvida. Mas não é assim que as pessoas vivem? E não vou falar as pessoas lá fora, não. Muitos crentes vivem com incerteza. Eu não sei o que será o dia de amanhã. Você ainda não sabe o que será o dia de amanhã? Então você não é crente em Jesus. Porque o dia de hoje, o dia de amanhã, e até o Senhor nos buscar, nós teremos sempre em tudo ampla suficiência. Ele é o nosso pastor, nada nos faltará. Nas suas mãos estamos seguros. Estamos guardados debaixo das asas do Altíssimo. Estamos nas palmas das mãos de Deus. Seu braço está estendido. Ele não nega amor, provisão, nada a nenhum dos seus filhos. Os irmãos estão entendendo? Que segura. Você não vai sair daqui hoje com medo de nada. Eu não sei o que, a minha situação. Você está vivendo por vista. Se você está vivendo por vista, você está vivendo na mentira. E se você está vivendo na mentira, você está honrando o diabo. Pare de honrar o diabo. Põe lá para mim. Dúvida é o contrário de fé. E sem fé é
E se é impossível agradar a Deus, amados, sem fé é impossível qualquer coisa, tá? Então a dúvida, ela vem em forma de quê? Como é que a dúvida vem? A dúvida vem em forma de pensamentos, pensamentos sorrateiros, pensamentos esquisitinhos, que se opõem à palavra de Deus. Agora sim, por que vem a dúvida? Você vai ligar tudo agora. Por que vem a dúvida? Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos, ou não por vista. Por que vem a dúvida? Quando a gente inverte isso aqui. Quando a gente anda pelo que vê e não pela fé, a dúvida vem. Então, vou lhe falar com todas as letras, meu irmão, todo cuidado, carinho, temor e tremor. Não fique chateado comigo. Não fique chateado. Se você tem algum tipo de insegurança hoje, se você tem dúvidas a respeito de qualquer coisa, você não está vivendo por fé. Você pensa que está. Porque você vem a um culto, porque você lê a Bíblia, porque você ora, porque você louva. Mas viver, andar por fé, você não está vivendo, não. Você está vivendo por vistas. Se você tem dúvida, ansiedade, se você tem insegurança, se você tem medos, você está andando por vistas, pelo que você vê. E se você está assim, você está andando na mentira. Você está andando como o diabo quer que você ande. Rindo da nossa cara, da sua e da minha. Que frequentamos uma igreja, temos uma Bíblia, temos versículos de cor, mas a nossa vida não traduz nada disso. Ou, pelo menos, parte disso. Os irmãos estão entendendo? É grave o que eu estou dizendo? Muito! É sério. Muito. A verdade, então, não está aqui no que eu vejo, nas circunstâncias, neste mundo, não. A verdade está no invisível. A verdade está no mundo espiritual. Se Deus é a verdade, e Ele é a verdade, então somente o que está em sua dimensão é a realidade verdadeira, é a realidade total. Se o homem não enxerga Deus em sua dimensão, então a verdade está oculta aos nossos olhos físicos. Os irmãos estão entendendo? Se eu não enxergo Deus como Ele é, se eu não entendo o que Deus tem para mim, se eu não entendo a vida do reino, então eu não vivo na dimensão do reino, eu vivo por vistas, eu vivo numa mentira, e a minha vida vai ser o resultado disso. Há coisas, amados, e seres à nossa volta que os nossos olhos físicos não enxergam. Há seres do seu lado agora que você não enxerga. Ai, sai! São seres enviados pelo Senhor para estarem ao seu redor, guardando você, ministrando na sua vida, protegendo você, arrumando o seu caminhar para você não tropeçar em alguma pedra, para você não entrar por veredas estranhas. O reino de Deus é o único mundo real e verdadeiro. O resto é tudo mentira. Os irmãos estão entendendo? Você tem que aprender a viver no reino. É difícil? Sim, é difícil. Não é fácil, não. Por quê? Porque nós temos que reaprender a viver. E nós não aprendemos. Ninguém nos ensinou a viver a vida do reino. A gente sai daqui, aqui é tudo muito bom. Yes! Mas amanhã é segunda-feira. Aí a pessoa já fala assim, amanhã é segunda-feira. O que eu estou trazendo? Quando eu falo amanhã é segunda-feira, estou trazendo o quê? Vistas. O mundo daqui. O mundo daqui é pesado, o mundo daqui é chato. O mundo daqui é cansativo, o mundo daqui é enfadonho. Os irmãos estão entendendo? E quando eu falo amanhã é segunda-feira, eu entrei em qual dimensão? Do mundo daqui. Eu deixo aqui dentro dessas quatro paredes, esse momento gostoso, o mundo do reino, as coisas da outra dimensão. E aí eu vou viver a minha semana rasa. Eu vou viver a minha semana como? Por vistas, numa realidade mentirosa. Todo mundo está entendendo? Amém? Eu vou colocar aqui um pensamento no telão. Para alguns vai ser esclarecedor, para outros vai dar um nó agora, mas amém. Você fotografa aqui em casa, o Espírito vai lhe ajudar a entender. Mas é sensacional isso aqui. Olha só, a realidade é o que assumimos ser verdadeiro. Até aqui tudo bem?
A nossa realidade é o que a gente assume ser verdadeiro, tá? O que assumimos ser verdadeiro é baseado nas nossas percepções. É como eu vejo as coisas. E as percepções estão baseadas no quê? Nos meus sentidos, tá? O que percebemos, as minhas percepções, o que percebemos depende do que procuramos. Quais são os meus interesses? Como é a minha vida? O que eu quero? O que procuramos depende do que pensamos. Porque o que eu procuro vem, o quê? Como fonte do meu, como consequência da fonte dos meus pensamentos, tá? O que pensamos depende do que percebemos. O que percebemos determina o que acreditamos. O que acreditamos determina o que assumimos ser verdadeiro. O que assumimos ser verdadeiro é a nossa realidade. O começo vai determinar o fim, tá? Mesmo que você não tenha entendido nada do miolo. A realidade é o que assumimos ser verdadeiro. Então, a sua realidade é por vistas ou por fé? É esse mundo aqui, o que você percebe, ou é o reino? Ou é a verdade de Deus? A sua realidade, aqui ó, o que você assume ser verdadeiro é a nossa realidade. Você vai viver, a sua vida vai ser o resultado do que você assume ser verdadeiro. O que é verdadeiro? Você sabe o que é verdadeiro. Deus, a vida espiritual, o reino de Deus, a palavra de Deus, o plano de Deus, isso é verdadeiro. Mas nós conseguimos viver nisso? Não, a gente sai daqui e começa a viver o quê? Na nossa verdade, naquilo que nós queremos, naquilo que nós temos interesse. E aí a gente vive num plano muito raso, que não tem nada a ver com Deus, ok? Bispo, quem foi bom? Foi um cara que fez bom. Pronto. Foi um cientista, tá? Com muitos e muitos estudos e pós-graduações, etc., americano. Vamos lá. Por isso, é importante conhecermos muito bem a palavra, identificarmos a verdade e a mentira, o real e o mentiroso, o visível e o invisível. Você tem que começar. Bispa, nessa igreja eu estou ficando um pouco doidinho, assim, um pouco louca. Bem-vindo ao time. As coisas da fé transcendem. Ok? Então, se nós conhecemos a palavra de Deus, nós podemos reconhecer quando o diabo está mentindo para nós. Se eu conheço muito o reino, eu sei tudo que não é reino, ok? Eu posso reconhecer as mentiras do derrotado. Eu posso reconhecer quando o diabo está colocando pensamentos errados na minha mente. E é nesse momento que nós devemos fazer o quê? Para tudo. Temos que levar cativos esses pensamentos, confessar a palavra, trazer a palavra do reino, a palavra do tesouro, do bom tesouro, para combater, senão eu vou começar a prestar atenção no que ele está semeando na minha mente, e aí eu vou viver rasa, eu vou viver por vistas, eu vou olhar as circunstâncias, eu vou olhar a notícia, eu vou olhar a má notícia, eu vou olhar a circunstância adversa, aquele problema, enfim, vou dar valor àquilo. Então, é nesse momento que você tem que parar tudo, levar os pensamentos cativos, prende aquele pensamento, confessa a palavra de Deus, traz um versículo, e toda dúvida vai se dissipar e a verdade vai se manifestar. O reino prevalece, tá? Isso é um exercício, ok? Então, o que Deus quer com a sua igreja? Deus quer que a sua igreja seja a sua imagem de domínio, de governo e de poder nesta terra. Não a placa da igreja. A igreja é você, a igreja sou eu. Por que isso não acontece com a vida normal, diária, da igreja de Jesus Cristo? Primeiro, porque muitos pregadores não conhecem estas verdades. E se eles as conhecem, preferem pregar outras coisas.
aí acabam chamando Deus de mentiroso e enganando o povo de Deus. E isso não começou com os evangélicos, com os protestantes, isso começou com a igreja romana, dizendo ao povo que quanto mais pobre a pessoa fosse, mais Deus o amava. Quanto mais humilde, de necessitado, mais Deus o amava, né? Como se pobreza, afronta, carência demonstrassem a grandeza de Deus nesta terra. Olha, você tem que entender quem você é. Porque senão, você não vai se achar no direito de ter as riquezas, a saúde, a glória, o êxito, a prosperidade como bênçãos de um filho de Deus. Pedro escreveu em 1 de Pedro 5:8. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Você sabe quem o diabo devora? As pessoas que ignoram estas verdades. As pessoas que não acreditam no que está escrito na Bíblia Sagrada. Você tem que receber na sua vida o que você tem a imagem e a semelhança do Senhor. E que Ele escolheu você para fazer morada. E que Ele está na sua vida e o reino de Deus está dentro de você. Porque o mentiroso, o inimigo das nossas almas, ele anda ao derredor porque ele não pode chegar junto, amados. Ele não pode tocar em você. Ele está pronto para devorar aquelas pessoas que deixam a sua carne solta, que ignoram essas verdades de Deus. E ele tem devorado literalmente milhares e milhares de pessoas que não conhecem a sua posição e não sabem quem são em Cristo Jesus. Grande parte do povo de Deus não sabe quem é. Não sabe o Deus que imputou na sua vida a graça. E a graça tem tudo que um filho precisa. Amém? Se Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Se Deus disse que o homem tenha domínio, poder, autoridade, capacidade. Amados, eu e você temos que dizer isso com voz alta, com bom som. Eu tenho direitos herdados por Deus, você também. Você é cheio de direitos, diga amém. Há pessoas que amam a Deus sinceramente, mas não têm entendimento de nada disso. Veja o que diz Romanos 10:2. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Há pessoas que amam a Deus, mas não são capazes, sabe, de entender nada disso. Porque isso se discerne pelo Espírito, isso vem por revelação de Deus. É outro patamar, é outro nível de vida com Deus, de vida espiritual. Há pessoas que amam a Deus, são capazes de ficar lá uma noite sem dormir, no cimo de um monte cheio de mosquitos, fazendo vigília, levantando as mãos, dizendo glórias, glórias, glórias. Às vezes ficam semanas sem comer, entram nas grutas, pegam pentes, sabonetes que lhes dão aí, que são oferecidos aí fora. Amado, só faz isso quem ama muito a Deus, para se submeter a essa escravidão. Mas na realidade, quem é ignorante, quem não tem entendimento, se submete a viver nessa vida rasa. Portanto, é possível uma pessoa ter zelo por Deus, mas sem entendimento. Isso é ter uma fé ignorante, uma fé cega. Você não foi chamado para ter uma fé ignorante nem cega. Amém? E eu não estou aqui para levantar pessoas de fé cega. Porque a fé tem poder, diz a Bíblia Sagrada. A fé vence o mundo. Que fé que nós temos? Você tem vencido o quê? Tem uma situação que está difícil. Já venceu essa situação. Você já venceu essa situação. Mas está difícil porque você está vivendo na mentira. Você está olhando para ela. E ela está olhando para você e te contemplando. É como se essa situação estivesse dizendo para você, bobo, ignorante, cego. Eu já sou uma situação vencida. Levanta os olhos. Levanta os olhos e vê a obra que Cristo já fez. Amados, o mundo quer lhe dizer que você não pode. Que você é gafanhoto, que você é o pó da terra, que você nunca será nada na vida. Mas aí vem Deus, daí vem a fé e diz, não, você é mais do que vencedor. Você tem direito ao melhor. Essa é a sua posição espiritual. Você precisa usar o poder de Deus. Foi Deus que lhe colocou nesse estado de filho e de herdeiro de todas as suas promessas. Amém? Agora, se a pessoa tem zelo, mas não tem entendimento, isso resulta em quê? Há uma estatística
que diz que 75% dos cristãos sobre a terra são as pessoas mais pobres e mais necessitadas, porque elas não vivem a palavra verdadeira. Há escassez, miséria, pobreza entre o povo de Deus. E eu quero dizer para você que isto é inadmissível. Amém? O Senhor diz, se vocês que são vocês que são maus, vocês sabem dar boas coisas aos filhos quando pedem, quanto mais eu. Amém? Quando Deus nos criou, Ele nos fez para que nós usufruíssemos do melhor desta terra. Pense nisso. Nós somos feitos à sua imagem e semelhança, volto a dizer. Isso tem que ser o foco da sua vida. Repita estas verdades, até se tornarem realidade para você. Porque Deus nos fez muito, muito, muito especiais para Ele. Diga, eu sou imagem e semelhança de Deus. Diga, Deus me ama. Diga, eu sou importante para Deus. Eu sou muito especial. Diga, tão especial que Ele me amou, sem eu merecer. Ele me buscou. Ele se revelou a mim. Ele me salvou. Ele me tornou justo. Ele me selou com o seu Espírito Santo. Ele me deu vida eterna. Ele perdoou todos os meus pecados. Ele mora em mim. O reino dele foi me dado de graça. Por graça. Glória a Deus. Gente, isso não é soberba minha, por favor. Isso aqui não é agressividade, né, contra ninguém. Eu tenho que plantar essa verdade no seu coração. Porque senão, você vai continuar pensando conforme os seus paradigmas e vai continuar dizendo, o meu vizinho comprou um carro, a minha vizinha comprou um apartamento, o meu vizinho já conseguiu realizar o seu sonho, o meu vizinho fez uma viagem à Europa, e eu? E eu? Nós não fomos criados para sermos menos, igreja. Deus quer que o seu povo governe, que o seu povo tenha domínio, que tenha autoridade, para que nós sejamos de fato o resplendor da sua glória nesta terra. Bispa do meu coração, você quer transformar esta igreja em pessoas grandes, pessoas saudáveis, pessoas ricas, pessoas poderosas? Acertou, meu amado. Eu não, é Deus quem já fez isso e quer que você acorde, que você viva a obra dele. Amados, ou nós acreditamos nisto e abraçamos esta fé com sinceridade, com força, com energia de Deus, com a fé que vence o mundo, vibrando na frequência do Espírito Santo, ou então nós vamos andar aqui feitos mendigos de Deus. Você quer ser mendigo de Deus? Nem Deus tampouco quer que você seja. Lucas 1, 37, 38 e 45. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Foi o anjo que apareceu dizendo isso a Maria. Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. A gente tem que aprender com Maria. Que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo estava dizendo, não haverá impossíveis. Não haverá impossíveis. Que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. O anjo está aqui, de corpo, aqui no altar, dizendo para você, não haverá impossíveis para você. Não haverá impossíveis em todas as promessas do Senhor. Você tem que falar, que se cumpra em mim. Que se cumpra em mim essa palavra. Versículo 45. Bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Bem-aventurado, feliz se você estiver crendo esta manhã, porque Deus vai cumprir toda a sua palavra. Não haverá impossíveis para você. Se você realmente crê no poder de Deus, naquilo que Deus promete, não é impossível, meu amado, você comprar a sua casa, montar o seu negócio, ter seu escritório, ter sua loja, ter seu salão de beleza, ter seu consultório, fazer aquela viagem. Não há impossíveis, não pode haver impossíveis, foi Deus quem disse. Você pode estar vivendo uma situação de vergonha a respeito de alguma coisa, de alguma área. Você pode estar com um diagnóstico de câncer, você pode ter uma ameaça vinda da justiça, contrária à sua vida, mas saiba que não há impossíveis para Deus. Nós não podemos ver o povo de Deus patinar no mesmo barro ano após ano, fazendo o mesmo projeto de vida vitoriosa ano após ano. Então repita com fé, que se cumpra em mim, conforme a palavra de Deus. Que se cumpra a prosperidade,
a abundância, a riqueza, a saúde, a vida vitoriosa, a família salva, o casamento feliz, a prosperidade nunca vista na minha vida. Que se cumpra em mim o que Deus prometeu em aliança, o que Deus jurou. Foi Ele que jurou e Ele não falha. Ele é fiel. Você está crendo no que você está falando? Amém. A religião tem feito muito mal ao povo de Deus. As igrejas produzem escravos. Não se vê gente feliz em todas as igrejas não, viu, irmãos? As igrejas têm produzido escravos com verdadeiros ditadores em cima dos púlpitos para escravizar as pessoas. Você tem que mudar a sua forma de pensar. Porque o que você pensa, você atrai. Você tem que desaprender, diga desaprender. Tudo aquilo que é errado, tudo aquilo que lhe foi semeado de errado, porque são crenças limitantes, são seus paradigmas, são fortalezas que foram sendo edificadas ao longo da sua vida, que têm ditado os resultados da sua vida. Você tem que dar um basta. Amado, se você diz que o dinheiro não é importante, você fica com o pé atrás quando se fala nisso, o dinheiro não chega às suas mãos. Presta atenção. Ah, não sei não, falar em dinheiro na igreja nunca vai chegar na sua vida. Eclesiastes 10:19. O festim faz para rir, o vinho alegra a vida e o dinheiro atende a tudo. Nós temos que pensar nisto com seriedade, a partir deste conhecimento. Você tem que ter coragem de acreditar nestas verdades. Você tem que ter coragem de se levantar com fé, glorificar a Deus e dizer, Senhor, eu tenho coragem de acreditar no que está escrito. Nós somos criados para o louvor de Deus, para governarmos, para assumirmos, para possuirmos, para dominarmos. Mas, bispo, para que tudo isso? Para sermos uma fonte de vida nesta terra. Amém? Para que você e eu possamos ver vidas transformadas, inclusive as nossas. Então não existe nada mais importante do que a transformação de vidas. Os presídios estão cheios de pessoas que não são amadas. Sabe? Pessoas que nunca foram ensinadas, por isso erraram. Os hospitais psiquiátricos estão lotados de gente. Os bancos estão cheios de pessoas inadimplentes. Há uma crise existencial do ser humano. Morre-se a troco de nada neste país. O que Deus quer com a sua igreja é que a sua graça seja fonte de vida. Que as promessas de Abraão se manifestem na vida de cada um dos seus filhos. Amados, nós somos herança de Deus nesta terra, herança de autoridade, herança de poder, herança de domínio. Portanto, a sua vida, se você é um herdeiro, tem que mudar. Diga, minha vida tem que mudar. Olha, você tem que ter grande êxito. Receba abundância, por favor. Receba abundância para você ser uma pessoa bem-sucedida, próspera, para você honrar a Deus, glorificar a Deus. Os princípios de Deus não podem falhar. Você tem que sair da doença para a saúde, da escassez para a prosperidade, da derrota para a abundância, para a vitória, porque as riquezas e a glória provêm de Deus. 1 de Crônicas 29:12, nós vamos orar. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. É impossível sermos pobres se nós honrarmos a Deus, irmãos. E eu não quero tratar dinheiro aqui com medo. Em nome de Jesus, vou tratar dinheiro aqui como um instrumento de vida. Amém? Como coisa espiritual. Dinheiro tem a ver com a nossa espiritualidade. É impossível ser pobre se você segue os princípios de Deus. Nós temos que limpar a mente de toda impossibilidade, de toda limitação, de toda intimidação, de toda dúvida. Saber que a nossa fonte é o Senhor Jesus. O nosso êxito depende de estarmos conectados com a palavra, vibrando na mesma frequência, nos esforçando por preservar a unidade da fé e do Espírito Santo. O que a sociedade está esperando de nós? Romanos 8:19. Vamos lá. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus.
toda a nossa sociedade no Brasil e no mundo está querendo ver a revelação dos filhos de Deus. Amado, tire da sua mente todo pensamento negativo, todo pensamento mesquinho que lhe faz dizer: não posso, não tenho, não sou capaz, eu sou pobre, é difícil, é impossível, não dá, eu não consigo. Neste momento nós vamos ordenar ao norte, ao sul, ao leste e ao oeste: largue o nosso dinheiro. Que o dinheiro saia dos ímpios para a mão dos santos, do povo de Deus. Cumpram-se estas palavras. Não foi Deus que disse que o dinheiro sairia das mãos dos ímpios para as mãos do povo de Deus? Então que se cumpra esta palavra. Fique de pé no seu lugar. É hora de nós encerrarmos este culto vibrando. Vibrando na frequência do Espírito, da fé. E você sabe que vibrar na frequência do Espírito envolve todo o corpo. Envolve emoção. Envolve o corpo físico, movimento. Amém? Vamos vibrar na mesma frequência mental, emocional, física e espiritual. Levante uma das suas mãos e diga: dinheiro, prosperidade, abundância, saia dos ímpios e venha para as minhas mãos. Casa própria, empresas, negócios, venham às minhas mãos. Diga ao norte: norte, larga. Diga ao sul: sul, deixa. Diga ao leste: leste, não detenha. Diga ao oeste: oeste, não prenda mais. Comece a dizer agora: dinheiro, vem às minhas mãos. Oportunidade, vem às minhas mãos. Uma empresa, um negócio, a casa própria, saúde perfeita, venham às minhas mãos. Vibre aí, meu irmão, e diga com fé: ninguém me tocará. Eu estou coberto com o sangue do Cordeiro. Jesus, os anjos estão ministrando o tempo todo em meu favor. Eu sou um abençoado. Eu tenho êxito em tudo. Comece a dizer aí: vem às minhas mãos. É meu direito. Cumpre-se a palavra na minha vida. Cumpra-se a palavra. A saúde, a abundância, a força, a dignidade, o êxito, o poder, o domínio, a glória de Deus. Cumpra-se na minha vida. Eu fui criado para isso. Eu tenho que acreditar. Eu acredito. Eu estou mudando. Eu estou acreditando. Eu nunca mais direi isto. Eu nunca mais direi que alguma coisa não é para mim. É para mim sim. Eu tenho que mudar a minha vida, para mudar a minha família, para mudar a minha cidade, para mudar o meu estado, para mudar o meu país, para mudar o mundo como Deus quiser. Cumpra-se a palavra de Deus. Cumpra-se na minha vida. A minha casa própria, a riqueza, os grandes negócios, as oportunidades. Diga: eu vejo por fé os meus negócios prosperarem. Eu vejo por fé a minha casa nova. Eu vejo por fé uma porta de saída para esta situação de injustiça. Eu vejo por fé Deus fazendo cumprir a sua palavra. Não há impossíveis para Deus. Cumpra-se, cumpra-se. Senhor, uma manifestação de riqueza, uma manifestação de grandes negócios, uma manifestação de glória financeira, uma manifestação de tesouros abertos. Pai, eu estou crendo. Cumpra-se a palavra que diz que o Senhor tira dinheiro dos ímpios para passar as minhas mãos. Oh meu Deus, nós sabemos aplicar na tua obra, na casa do Senhor, na evangelização do mundo. Nós somos generosos. Pode vir dinheiro às minhas mãos. Eu sou uma pessoa generosa. Eu sou sábia. Cumpra-se a casa dos meus sonhos, o dinheiro que eu preciso, a abundância, a riqueza, casamento, ministério. Senhor, o milagre está pronto.
manifesta agora, aconteça agora, sobre esta igreja. Tu prometeste, Senhor, Tu estás usando este altar, para falar a minha vida, para falar a Tua igreja. Senhor, tem que haver alguma coisa sobrenatural hoje, na minha vida, na vida deste povo. Cumpra-se a Tua palavra, cumpra-se a palavra da riqueza, cumpra-se a palavra dos tesouros, cumpra-se o surgimento da minha empresa, dos meus negócios, do domínio, do poder, da posse. Senhor, faz uma manifestação nunca vista de riquezas nesta igreja. Oh meu Deus, eu estou crendo. É para este povo, é para o Teu povo, é para que o povo viva sem dependência do cheque especial, sem dívidas do cartão de crédito. Meu Pai querido, mostra-nos que as portas já estão abertas. Faz-nos ver o invisível, Jesus. Tu que geras, Tu és o provedor, Tu tens a porta de saída, Tu tens tudo. Nós estamos dizendo, nós estamos crendo, nós estamos ativando o reino. Cumpra-se na nossa vida, segundo a palavra de Deus. Eu criei para vocês terem a minha imagem, a minha semelhança. Que se cumpra esta palavra em minha vida. Eu quero exercer domínio, eu quero exercer autoridade, eu quero exercer poder que o Senhor me outorgou por sua graça. Cumpra-se em minha vida todas as promessas de prosperidade, de abundância, de bem-estar, de felicidade, de família restaurada, de casamento feliz. Diga com fé: as crises estão acabando. O dinheiro gasto na farmácia nunca mais será gasto, nem com médicos. Deus está acabando com essa rotina. Deus está acabando com essa pequenez. Deus está acabando com essa vida rasteira. Não vou abrir mão destas verdades. Deus não mente. Eu não vivo pelo que vejo, eu não vivo pelos meus sentidos, eu vivo por fé. Eu ando por fé. Eu estou acreditando no que Deus diz à igreja. Nós vamos ter milhares de pessoas lá fora esperando acabar um culto para começar outro. Nós temos que avançar na propagação do evangelho. A graça precisa correr este mundo. Temos que tirar gente dos presídios, dos hospitais, da AIDS, das drogas, da feitiçaria. Diga: Senhor Jesus, de agora em diante, a multiplicação extraordinária tem que ser mais visível. Já estamos vendo, mas agora tem que ser mais visível. Tem que ter gente aqui ganhando 3, 5, 10, 20 milhões, todos com casa própria. Mas não é um quarto e sala, diga. São vários quartos, várias salas. Diga: não é um salário mínimo, é no mínimo 10 salários. Não recebemos menos. Cumpra-se a palavra profética. Uma manifestação gloriosa de riqueza sobre a igreja, uma manifestação gloriosa de paz sobre a igreja, uma manifestação gloriosa de alegria sobre a igreja, uma manifestação gloriosa de força sobre a igreja, de entusiasmo sobre a igreja, de vibração sobre a igreja, de poder sobre a igreja. Diga com fé: a realidade negativa à minha volta não me interessa. O que me interessa é a realidade de Deus. Ele não gerou filhos fracassados, Ele gerou filhos vencedores. Ele diz que o seu prazer é a prosperidade dos seus filhos. Que se cumpra esta palavra. Isto é para quem crê. Eu creio. Eu e a minha família estamos fechados com esta palavra. Nós cremos. Nós agarramos esta verdade de fé. Diga com fé: Deus está manifestando a sua glória na minha vida e nesta igreja. Está se cumprindo. Diga: a igreja é uma manifestação profética. É realidade. É riqueza de Deus. É honra de Deus. É poder. É domínio. É paz de Deus.
Cumpra-se esta palavra. Não há impossíveis para Deus. Hoje é dia de grande mudança. Hoje é dia de grande mudança. Vamos em direção à conquista. É o poder de Deus se manifestando. Ah, papai, querido Pai, Deus está abrindo o céu sobre a igreja. Deus está abrindo tesouros que estavam fechados. Há 25 anos nenhum de nós imaginava que estaria aqui hoje. Que Deus fale ao teu coração. Ouça a voz de Deus. Cumpra-se agora tudo aquilo que você sonha para você e para sua família. Em nome de Jesus. Comece a dar graças a Deus. Obrigada, Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada porque estamos entrando na dimensão espiritual da fé. E neste nível nada é impossível. Diga, Senhor Jesus, eu creio que a partir de hoje nós temos êxito em tudo. O contrário nós não recebemos. Menos do que isso não recebemos. Não aceitamos. Temos a tua imagem, temos a tua semelhança. Diga, Senhor, está cumprida a tua palavra para a nossa vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aconteceu! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Estenda a sua mão na direção do altar. A graça e o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo serão constantes, serão permanentes na vida daqueles que creem e aqueles que vivem por fé e recebem essa palavra em seu espírito. Digam amém. Amém. Yes.